Olá, sou o professor Mirtênio e vou apresentar para você mais um exemplo de estatística e probabilidade. Esta revisão vai tratar sobre medidas de posição central para dados agrupados com intervalo de classes. Vamos utilizar o exemplo de uma indústria que desconfia que uma de suas balanças está desregulada. Uma amostra com 50 embalagens apresentou o seguinte registro em quilogramas. Nesse caso, o rol já foi feito para que você perceba a ordem dos elementos, do menor para o maior. Mas nós podemos compactar ainda esses dados numa tabela, utilizando intervalo de classe e atribuindo intervalos e suas frequências. Vamos primeiro determinar o número de classe e chamamos de K para determinar esse número. Temos alguns critérios. Primeiro, o critério da raiz. K é igual a raiz quadrada de n. N é o total de elementos. Nesse caso, nós temos 50 como número de elementos total. Raiz quadrada de 50 é 7,07 alguma coisa. Nesse caso, o mais próximo é 7. Mas poderíamos também obter o K utilizando 6, o 7 ou o 8. Segundo critério é o critério da fórmula de Strudz. K é igual a 1 mais 3,3 vezes logaritmo do total de elementos, nesse caso 50. Observe que vai ficar 1 mais 3,3 vezes log de 50. Utilizando uma calculadora, você vai encontrar o K aproximadamente 6,61. Lembre-se, você pode colocar esse número K como 6 por um critério, ou 7 por outro, ou ainda escolher o 8 para esse exemplo. Agora vamos calcular o intervalo de classe. O intervalo de classe você pode obter de duas formas. A primeira é a raiz, e nós vamos chamar o intervalo de h. Vai ser a amplitude total dividido pela raiz quadrada de n, que é o total de elementos. Primeiro, o que é amplitude? É o maior menos o menor. É o valor máximo menos o valor mínimo. Neste caso, 110 menos 100. A amplitude total deu 10. Então, o nosso h vai ser 10 dividido pela raiz quadrada de 50. Isso dá aproximadamente 1,41. O segundo critério é a fórmula de Strudz. É a mais indicada. É a amplitude total dividido por 1 mais 3,3 vezes log de 50. Essa fórmula aqui embaixo a gente já viu anteriormente para calcular o número de classes. Como é que fica o intervalo de classe? O h. 10, que é a amplitude, isso aqui não vai mudar, dividido por toda essa conta feita numa calculadora, 1,51. Observe que o intervalo de classe tem que ser um número inteiro. 1, 2, 3, 4, 10. Então, nós vamos utilizar o número 2. Vamos arredondar para o mais próximo. Nesse caso, o número inteiro seria o 2. Ou múltiplos dele, se caso houver necessidade. Vamos colocar esses dados numa tabela, utilizando o intervalo de classe igual a 2. Para esse exemplo, vai do 100 até o 102. Pegamos o primeiro elemento e acrescentamos o intervalo igual a 2. Então, 102. Do 102 ao 104, do 104 ao 106 e assim por diante, variando de 2 em 2. Lembrando que quem tiver aqui à direita, ele é intervalo aberto. Nesse caso, vai até o 101,99999, não entra o 102. O 102 vai entrar na segunda classe. Então, aqui nós temos as frequências, quantas vezes aparece dentro de cada classe
aparece 12 elementos, na segunda classe 17 e assim sucessivamente. Temos aqui xj, que é determinado como ponto médio. O ponto médio é calculado da seguinte forma. Vamos pegar o LI mais o LS e dividir por 2. Então, nós vamos somar o LI, que é o primeiro elemento, mais o LS, que é o limite superior, e dividir por 2. Nesse caso, vai ficar 101. É quem está entre o 100 e o 102. Digamos que seja a média entre o limite superior e inferior. Na primeira classe é o 101. Se você observou que é a média e que o h é igual a 2, nós podemos fazer 101 mais 2, 103, 103 mais 2, 105 e assim sucessivamente. Então, é só somar, neste exemplo, o ponto médio mais o intervalo. Com o ponto médio e as frequências, nós vamos utilizar mais uma coluna, que é ponto médio vezes frequência. Na primeira classe, nós temos 2 vezes 101, 202, e assim sucessivamente, multiplicando a frequência vezes o ponto médio de todas as classes, até obter a somatória de todas as linhas. Nesse caso, deu 5.278 a somatória. Agora poderemos calcular a média. Observe a fórmula da média, que é a somatória do ponto médio vezes a frequência, que é esta coluna, dividido pela somatória dos elementos, que é a somatória do FI. Substituindo os dados na fórmula, teremos 5.278 dividido por 50, encontramos uma média igual a 105,56. Esta é a média. Vamos calcular agora a média usando uma tabela para calcular os dados agrupados com intervalo de classe. O processo é muito parecido com o intervalo sem intervalo de classe, os dados agrupados sem intervalo, melhor dizendo. Então, agora nós temos aqui um intervalo que vai de 100 a 101,999, aqui embaixo, na segunda classe, do 102 ao 103,999 e assim sucessivamente. Vamos na calculadora, no modo estatístico, limpamos a memória estatística, Shift Clear 1 igual a C. Limpamos a memória estatística. Vamos introduzir o ponto médio entre o 100 e o 102, que é a média, 101. Shift vírgula, que é para separar com ponto e vírgula, e a frequência. Vamos lá. 101, Shift vírgula 2 M+, depois 103, Shift vírgula 17 M+, nós tínhamos digitado 2, agora 17, apareceu 19, é a frequência acumulada. 105, Shift vírgula 13 M+, 107, Shift vírgula 4 M+, 109, Shift vírgula 11 M+, e por último 111, Shift vírgula 3 M+. Apareceu o número 50, bate com a somatória das frequências, então nós temos certeza que foi digitado tudo de acordo. Limpamos a memória, ou melhor, limpamos o visor. Agora vamos buscar a média na memória estatística da calculadora. Shift 2, 1,
sinal de igual. 105,56. Esta é a média dos dados agrupados com intervalo de classe. Para o cálculo da mediana, com os dados agrupados em tabelas com intervalo de classe, agimos da seguinte forma. Primeiro, calcula-se a posição da mediana, ou a posição da classe mediana. Segundo, utilizamos a seguinte fórmula para a posição. É a somatória do FI dividido por 2. 50 dividido por 2, 25. O número 25 encontra-se dentro da frequência acumulada, dentro do número 32. Aqui está a posição da mediana. Terceiro passo é identificar a classe mediana. Nesse caso, a classe mediana é a terceira classe. Vou encontrar um número que vai estar dentro desse intervalo de classe, que vai ser o peso mediano. O quarto passo para encontrar a mediana é utilizar a seguinte fórmula. Mediana é igual a limite inferior, nesse caso, o limite inferior é o número 104, porque a posição indicou o número 25, que é 50 dividido por 2, que está aqui dentro do número 32, da frequência acumulada para baixo. Tudo isso somado com o intervalo que multiplica a posição, 25, menos frequência acumulada anterior, que nesse caso é o 19, dividido pela frequência da classe, que é o número 13. Substituindo os dados na fórmula, teremos 104, limite inferior, mais 2, que é o intervalo, está variando de 2 em 2, que multiplica a posição, 25, menos frequência acumulada anterior, que é o 19, dividido pela frequência da classe, que nesse caso é o 13. Fazendo esses cálculos, teremos como mediana 104,92 quilos. Agora vamos calcular a moda. A moda pode ser calculada de algumas formas, através do processo de King, ou Pearson, ou ainda o processo de Kieshuber. A que mais fica próximo do resultado é o processo de Kieshuber. Esse nome é alemão. Primeiro passo, identificamos a classe modal. Como identificamos a classe modal? Observe a frequência. Quem é a maior frequência? É o número 17. Portanto, a classe modal é a segunda classe. Identificada a classe, vamos agora observar a fórmula. Moda é limite inicial da classe em que nós encontramos, mais intervalo que multiplica a frequência máxima, menos frequência anterior, tudo isso dividido por 2 vezes a frequência máxima, menos frequência anterior, mais posterior. Vamos entender isso na tabela. Quem é a frequência máxima? É o número 17. Agora, quem é o limite inferior da classe modal? É o número 102. Frequência anterior à frequência máxima é o número 2. Caso você estiver trabalhando na primeira classe, a frequência anterior será nula. Assim como se você estiver trabalhando e a frequência máxima estiver na última, o posterior também é 0. Frequência posterior à frequência máxima é o número 13. Agora, nós já temos os dados para inserir na fórmula. Observe. Nós vamos encontrar uma moda igual a 103,58 quilos. Temos aqui o resumo estatístico. Se você observar o resumo estatístico do peso de 50 sacos, ele difere
dos dados agrupados sem intervalo ou dos dados discretos. Nesse caso, ele tinha dado 105, 104 e 103 quilos. Aqui nós temos uma pequena variação, pois os dados foram agrupados em intervalo de classe. Veja também esse exemplo feito no Excel.